Shalom Aleichem, paz a todos vocês. Nós estamos há mais de 40 dias, desde o começo da guerra de Simchat Torah, dessa operação Espada de Ferro em Israel. E nós nos encontramos fora de Israel há alguns dias. Nós estamos aqui com Fanny. Shalom Aleichem. Vocês que perguntaram da Morafani. Estão aqui os meninos com a gente também. Nós saímos há alguns dias de Israel. Para aqueles que nos perguntaram, a gente agradece a preocupação e comunica também que está tudo bem com a gente. E a gente já está de volta também nos próximos dias. E depois de uma semana, a gente, com a ajuda de Deus, Bezrat Hashem, vai voltar a subir vídeos com os conteúdos de sempre, tanto o hebraico como a Parashá da semana, mais normalmente. Então, voltando aqui para Yitzhak, para a gente contextualizar. Yitzhak é o filho de Abraão. Nós estamos falando das gerações, né? Toldot, de Abraão. Yitzhak, é interessante que a Torá se refere a Yitzhak como filho unigênito. Mas Abraão já tinha um filho, que era Ismael. Mas a gente está falando aqui de uma sequência onde a aliança que Hashem fez com Abraão, ele vai restabelecer essa aliança com Yitzhak. Yitzhak já sabia disso. Mas nesse caso agora, onde a gente vai falar dos filhos de Yitzhak, que depois que Rivka pediu muito a Deus, insistiu a Hashem, e ela inclusive reclamou com o próprio Yitzhak: dá-me filhos, senão eu vou morrer, né? Foi um pouco dramática. E até que a Torá fala que Yitzhak, ele pediu a Deus, ele orou a Deus em frente à sua esposa, ou seja, no ventre da sua esposa. Depois disso, Hashem concedeu a ela 2 filhos. Havia uma luta no seu ventre, uma real luta. E ela foi inquirir a Deus. A expressão em hebraico lidrosh é como inquirir, exigir uma resposta. Então a resposta de Hashem para ela foi: 2 nações há no teu ventre. E ela já sabia disso. Hashem não falou com Yitzhak, falou com Rivka, e ela guardou essa palavra. E a gente vai cortar agora, fazer um pequeno atalho até Yaakov e Esav, que são os filhos de Yitzhak e Rivka. Yaakov, como a Torá diz, ele era um homem mais tranquilo, e os sábios, eles dividem entre Esav e Yaakov em 2 categorias. A terrestre, que é Esav, que é ligado à caça, ligado à sobrevivência aqui nessa terra, e a espiritual, que é de Yaakov, que é aquela que está no estudo da Torá, de estar nas tendas, né? Como a Torá diz, ele habitava nas tendas, ou seja, possivelmente estudando os conceitos, os preceitos de Hashem, né? Bem ligado ao espiritual. Então, essas 2 naturezas aí são essas 2 figuras, de Esav e Yaakov. A resposta que Hashem diz, que Hashem dá a Rivka também é que essas 2 nações há, e o maior servirá ao menor. Então, no momento em que Yitzhak já está velho e vai abençoar os seus filhos para despedir-se dos seus filhos, então, nesse momento, a própria Rivka, que recebeu essa palavra, ela interfere. E agora a gente tem essa história muito conhecida, quando Jacó se passa pelo seu irmão, colocando a roupa do irmão, se passa pelo irmão mais velho e recebe a bênção da primogenitura. E é interessante que na bênção da primogenitura, ele disse a Yaakov assim: no orvalho dos céus e do melhor da terra estarás. E depois, quando chega Esaú, ele fala a Esaú do melhor da terra e do orvalho dos céus. Olha só a diferença. E a gente estava falando da característica terrena de Esaú, certo? E da característica mais espiritual de Jacó. E é isso que Yitzhak fala com Jacó primeiro: no orvalho dos céus e da excelência da terra. E para Esaú fala do melhor da terra e do orvalho dos céus. Primeiro colocando a terra em primeiro lugar para Esaú, e colocando o orvalho dos céus em primeiro lugar para Yaakov. E nós aqui estamos falando da origem de 2 povos. Por um lado, Yaakov, Jacó, que vai ser chamado de Israel e vai dar origem ao povo de Israel. E Esav, ou Esaú, vai dar origem a Edom,
que é a atual Jordânia. E Jordânia, até hoje, é um inimigo de Israel. Apesar de haverem alguns acordos com a Jordânia, é ainda um inimigo de Israel. É interessante também o que a Torá destaca sobre Yitzhak, porque diz que ele destampou, ao longo da sua vida, muitos e muitos poços que Abraão tinha destampado e voltou a dar os nomes que Abraão tinha dado aos poços. Então a gente vê Yitzhak como uma pessoa muito tranquila, né? Ele não foi atrás da sua esposa chegou até ele, a diferença do próprio Abraão, a diferença do próprio Jacó, seu filho, né? Ele estava ali no seu lugar, mas ele lutou, batalhou muito, ele fez por onde dar a sequência, a aliança que Hashem tinha feito com seu pai. Ele restabelece a aliança com ele e depois vai restabelecer também com Jacó, seu filho. E é interessante também destacar a postura das pessoas que tampam um poço de água. Porque um poço de água, olha só, um poço de água favorece tanto aquele que o cava, quanto a outra pessoa que pode fazer uso dessa mesma água. Tampar um poço é, no mínimo, uma atitude invejosa, que a gente continua vendo, não do mesmo povo, porque esse povo já desapareceu, mas do espírito desse povo que ainda continua e que continua atacando Israel e continua atacando todos os avanços tecnológicos que Israel promove até hoje. Um poço de água era um grande avanço tecnológico daquela época, como hoje Israel vem com as suas startups, com a sua tecnologia, com seus avanços na ciência, desenvolvendo. Mas existe inveja desses povos vizinhos, ainda atormentam a Israel, que ao atacar Israel, atacam a si mesmos também. Todo aquele que se levanta contra Israel, está se levantando, na verdade, contra a sua própria vida. Um recado a todos os antissemitas também, e os anti-Israel também, que hoje o antissemitismo está disfarçado de anti-israelismo, certo? Acusam Israel de ocupar a sua terra, que ele tem ligação histórica milenar. Mas enfim, um recado a todos aqueles que odeiam Israel e que apresentam seus discursos antissemitas é que aquele que ataca Israel por palavras ou por bombardeio, como estão fazendo agora, estão atentando contra a sua própria vida. Então vamos deixar claro com todas as letras: Am Israel Chai. Não porque nós somos fortes, não é a nossa própria força, senão que nós somos guardados pelo Shomer Daldot Israel, aquele, o guardião de Israel. Todo aquele que se volta contra Israel, se volta contra a sua própria vida. Am Israel Chai, o povo de Israel vive.